tarde, vamos para a nossa análise sistêmica de hoje. Vamos esperar uns minutinhos, claro, enquanto eu vou abrindo aqui a análise de hoje. Para quem está assistindo gravado, ou quem está chegando aqui pela primeira vez, toda quinta-feira ao meio-dia nós temos live ao vivo aqui. Como é que funciona essa live? Nessa live eu trago uma história de alguém que me enviou por e-mail. Então, se você quer que eu analise a sua história, é só me mandar por e-mail, camiladecarvalhoramos@gmail.com. Coloca lá como assunto, analisa a minha história, que aí ao longo das semanas eu vou trazendo as histórias aqui para vocês, tá bom? Lembrando, né, que a história de uma pode ajudar outras pessoas, é por isso que eu faço esse trabalho aqui, eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente tem histórias diferentes, mas dores parecidas. Os sentimentos, eles são parecidos, não existe um sentimento que só uma pessoa acessa esse sentimento. Então, às vezes, por outros motivos, você sente aquela mesma dor e é para isso que a gente vai olhando. Então, nessa análise sistêmica, eu trago uma análise como se já diz, faço uma análise do sistema familiar. Então, o que acontece? O que acontece hoje na sua vida é consequência de coisas que foram vividas, não é acaso, né? Então, se você tem um tipo de relacionamento, por exemplo, esse relacionamento não é assim por acaso, porque olha, eu fui a premiada aqui, eu fui a sorteada para ter um relacionamento de determinada forma. Não, já é uma consequência do que você viveu lá atrás, a sua ancestralidade, os padrões que você está carregando, a sua infância, né, a sua criança interior, tudo isso impacta na sua forma de viver a sua vida hoje. Então é para isso que a gente olha. Então não tem problema, coloque mesmo os detalhes, fique tranquila. Aqui eu não digo o nome de ninguém, né? Então a sua privacidade está garantida, eu não vou te expor de nenhuma forma, eu vou contar a sua história e os detalhes não serão ditos. O máximo às vezes que eu falo é, por exemplo, a idade da pessoa, se ela coloca também, mas não necessariamente é obrigatório. Se a pessoa coloca, né, acredito que não tenha problema em falar, mas nada, cidade, nome, enfim, não vai ter nada que possa fazer com que você se sinta exposta por algum motivo. Tudo bem? Então vamos lá, vou beber só um golinho de água aqui pra gente começar. Eu faço esse horário, que é o horário de almoço, para que, né, as pessoas possam assistir. Se você tá assistindo gravado, então também fica gravado. Ao vivo é mais legal, porque você pode, né, trazer suas dúvidas, a gente pode trocar um pouco mais, não tem essa possibilidade, mas elas estão salvas aqui, tanto no feed do Instagram como no YouTube fica salvo, então você pode assistir a qualquer momento. Tem outras já aqui no feed, então, das outras semanas, então vai lá, assiste, que eu tenho certeza que vai te trazer aí uma tomada de consciência, e essa tomada de consciência que tem poder de transformação. Então vamos lá para a história de hoje. Bom, vamos lá. Essa pessoa, né, essa analisada, me contou assim: eu tenho 31 anos e desde muito nova eu senti que precisava ser responsável. Meus pais se separaram quando eu ainda era criança. A separação foi difícil e minha mãe ficou muito sobrecarregada. Bom, então ela já se coloca como uma pessoa que precisou ser responsável muito cedo, porque os pais se separam, o pai foi embora, essa mãe, né, tem que dar conta de tudo. Eu não sei, acredito que ela não colocou aqui se o pai contribuía de alguma forma, seja financeiramente, ou seja de pegar esses filhos, né? Acredito que não, porque ela me conta, né, que a mãe ficou muito sobrecarregada, então eu imagino que não tenha tido essa participação desse pai. Eu tenho irmãos mais novos e, sem perceber, eu comecei a ajudar a cuidar deles. Eu ajudava nas tarefas, cuidava quando minha mãe não podia, tentava manter tudo em ordem. Eu não me lembro de ter vivido muito a minha infância. Eu sempre senti que precisava dar conta. Então, veja, né, uma menina que é a filha mais velha. Então, vamos lá, vamos construindo essa história.
é uma criança, né? Porque aqui ela ainda diz, né, que não conseguiu viver muito a infância dela. Então, uma criança que tem os pais que são os adultos, né? Eles são os responsáveis pela família. Mas, por algum motivo, esses pais se separam. Esse pai vai embora e essa menina acha, então, que ela precisa tomar o lugar do pai, que eu acho, inclusive, se eu não me engano, tá? Eu acho que é parecido com a história que a gente assistiu, que eu analisei na semana passada. A filha que toma o lugar do pai. Então, pensa, né? Se existe essa ausência do paterno, ela toma para si o lugar do masculino. E qual que é o papel do masculino? Aqui falando de energia, tá? De feminino e masculino, lembrando que a gente tem essas duas energias dentro da gente, tanto o feminino, tanto o masculino. A diferença é que no caso de nós mulheres, o feminino é que tá, né, à frente, é ele que se expressa, e o masculino é a base também para que a gente possa, exemplificando, tá? Só tô trazendo aqui uma explicação bem pinceladinha, mas exemplo, tô passando por uma situação, é o meu feminino que vai sentir aquilo, vai dizer, olha, isso tá me incomodando, isso não é legal, eu não tô gostando. Então, é o sentir que vai fazer você lidar com aquilo. Porém, eu preciso do meu masculino, às vezes, por exemplo, para colocar um limite, para falar, olha, não, eu não quero isso desse jeito não dá. Então, por isso que essas duas energias, elas precisam estar bem dentro da gente, tá? Então, só essa é a diferença. E nos homens, ao contrário, né? O masculino é o que vai à frente e o feminino ali dá esse apoio, né? Os homens também sentem, os homens também têm as características, têm essa, às vezes, um pouco de uma sensibilidade, enfim, que vem do feminino. Mas no caso dela, o que acontece? Esse masculino está ausente e ela toma para si esse masculino. Então, eu vou ser a forte aqui, eu que vou dar conta, eu vou ajudar, eu vou resolver a vida da minha mãe. A minha mãe está sobrecarregada, então eu tomo esse lugar para ajudar a minha mãe. Então, ela sai do lugar de criança, de filha, de pequena e passa a ficar no lugar de igual à mãe, de igual para igual, tá? Então, porque ó, o que ela fala aqui? Eu, sem perceber, comecei a ajudar, cuidar deles. Na verdade, não é que é sem perceber, é assim, olha, existe um vazio, existe um espaço aqui. Então, eu vou e tomo esse espaço. Esse espaço não quer dizer que é externo. Existe, claro, a figura do masculino não está ali, mas internamente existe essa falta, existe esse vazio. Então, ela toma para si esse lugar. Eu não me lembro de ter vivido muito a minha infância. Eu sempre senti que eu precisava dar conta. Sempre senti que precisava dar conta. É uma verdade isso? Ou é só uma ideia que essa menina enxergou? Ela enxergou, bom, meu pai foi embora, a minha mãe tá sozinha, ela tem que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Eu vou ter que fazer algo. Por quê? Porque eu amo a minha mãe. E eu vou salvar a minha mãe. Claro, se a minha mãe está sofrendo, se eu estou vendo a minha mãe com uma dor, se eu estou vendo a minha mãe exausta, eu vou salvar a minha mãe. Então, o sentir que eu precisava dar conta não quer dizer que está baseado na realidade. Às vezes a mãe estava ali, estava muito bem, estava dando conta da história dela. Aí os pais, enfim, todo mundo dá conta da sua história. Todo mundo é capaz de lidar com o seu destino. Só que do lugar dela, de filha, do amor que ela sente por essa mãe, ela entende que, então, eu preciso ajudar a minha mãe, eu preciso salvar a minha mãe aqui, tá? Então, vamos lá. Com o tempo, eu virei a filha forte. Claro, né? Então, entenda por que virou uma filha forte. A ausência desse masculino, um amor cego pela mãe, então eu vou salvar a minha mãe da sobrecarga, da separação, de tudo que ela tá passando, de tudo que ela tá sentindo, né? Ela conta que foi uma separação difícil, então ela viu a dor da mãe e entendeu que ela precisava salvar a mãe dela da dor.
Com o tempo eu virei a filha forte, a que resolve, a que ajuda, a que não dá problema. E isso continuou na minha vida adulta. Bom, então entendemos aqui onde está a dor dela e como isso impactou, obviamente, na vida adulta. Se ela foi construindo essa história até chegar na vida adulta, quando ela chegou na vida adulta e foi lá para se relacionar, que é o que a gente vai trabalhar aqui, ela foi desse mesmo lugar, do entendimento de, bom, então eu preciso ser isso aqui para ser amada. Eu preciso ir dessa forma que eu acredito que é quem eu preciso ser. Então, leve isso, tá? O que a gente aprendeu, o que a gente entendeu lá na nossa história da família, a gente acredita que a gente precisa ser nas outras relações, tá? Até, claro, eu enxerguei e falei, não, peraí. Não é isso, eu posso ser diferente, né? Não precisa ser assim. Eu posso também receber ajuda, eu não preciso ser forte, eu posso ser vulnerável. E aí isso vai se transformando, tá? Nos meus relacionamentos, eu percebo que acabo assumindo esse mesmo papel. Eu me envolvo com homens que de alguma forma precisam de mim, seja emocionalmente, financeiramente ou na organização da própria vida. No começo parece natural. Eu ajudo, apoio, estou presente. Mas depois de um tempo eu começo a me sentir cansada. Eu sinto que estou sempre dando mais, que estou sustentando a relação e mesmo assim eu tenho dificuldade de parar. Porque uma parte de mim sente que se eu sair, eu estou abandonando, como se fosse minha responsabilidade fazer dar certo. Mas no final eu fico exausta e com a sensação de que mais uma vez eu me deixei de lado. Eu queria entender porque eu sempre entro nesse tipo de relação, porque parece que eu não consigo fazer diferente. Bom, acho que já deu para entender, né, o porquê que ela vai assim para a relação. Então, o que acontece aqui? Como eu falei, ela vai da mesma forma, a mesma dinâmica que ela vive lá. Então, se ela olha para essa mãe e enxerga, bom, a minha mãe é uma coitada. Falando, né, no português, claro, é isso que ela sente. Minha mãe é uma coitada, minha mãe é uma sobrecarregada que não vai dar conta. Então, eu preciso salvar a minha mãe. Eu vou lá para o relacionamento e encontrar homens dessa mesma forma. Homens que em algum lugar precisam ser salvos também. Porque no fundo, quem eu queria salvar era a minha mãe da dor dela. Então, muito provavelmente eu não sei os detalhes aqui, mas vão ser homens que parecem com essa mãe. Homens que, né, não estão bem resolvidos na vida. E aí, eu acho que eu falei isso até na outra live realmente sobre isso, né? Então, claro que essa relação vai estar desequilibrada, porque ela já vai entrar nesse lugar de maior do que esse homem, no lugar de, bom, eu preciso salvar aqui, então eu sou uma super heroína, eu sou enorme aqui, eu sou gigante aqui. E esse outro vai de um lugar de pequeno, de menor. Então, se eu estou fazendo demais ali num relacionamento, claro que eu vou ficar cansada, claro que eu vou ficar exausta, claro que eu vou ficar ressentida. Porque o outro não está tendo espaço dentro desse relacionamento. Não tem espaço para uma troca verdadeira. Não tem espaço para o equilíbrio. E se não tem espaço para um equilíbrio dentro de uma relação, essa relação, ela, em algum momento, ela vai terminar. Seja porque você vai cansar de fazer tudo e vai se sentir cansada e não vai querer mais, ou esse outro vai se sentir sufocado, porque ele não precisa de uma outra mãe. Quem dá demais, quem dá tudo que tem para criar aquele filho, né, para criar aquela criança, é a mãe que faz isso pelo filho. Agora, num relacionamento, esse lugar, né, eu repito isso tanto porque isso é essencial para qualquer relacionamento. Enxergar o seu lugar de igual ao outro. Você não é melhor, você não é maior. Vocês só são diferentes. Às vezes essa pessoa está num processo, você está num outro processo. Mas isso não quer dizer que você é melhor do que essa outra pessoa. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui o que eu falei. Se faltou alguma coisa do que eu gostaria que eu li tudo de uma vez e, enfim.
Então ela entendeu já nos relacionamentos, percebe que acaba assumindo esse mesmo papel, então entenda por quê, porque vai repetindo essa dinâmica familiar, querendo salvar, querer na alma da criança ela quer salvar a mãe. Como ela não consegue salvar a mãe, ela vai para a relação e quer salvar esse outro. Então, homens que precisam dela emocionalmente, financeiramente, para organizar a vida. E aí no começo parece natural. Por quê? Porque ela já conhece, ela já sabe como é aquela forma de viver. É fácil, porque se eu fui lá a cuidadora dos meus irmãos, se eu fui lá a cuidadora da minha mãe, eu já conheço esse papel muito bem. Então é natural que ela vai se sentir atraída exatamente por esse perfil. E vai ser bom, vai ser gostoso, porque ela vai estar no lugar que é confortável, que ela já conhece. Mas aí, né, retomando. Mas depois de um tempo começa a se sentir cansada. Óbvio, por quê? Porque quando a gente faz demais e a gente não está trocando ali, a gente vai se sentir exausta e ressentida, que é importante perceber, e ressentida. Porque quando você faz, no fundo é porque você quer receber de volta. Você quer que aquela pessoa te enalteça, que aquela pessoa, nossa, te agradeça, que aquela pessoa te ame, que aquela pessoa não te abandone. Então você tá fazendo porque no fundo você quer receber alguma coisa. E quando essa pessoa não dá aquilo que você gostaria de receber, você vai ficar ressentida com ela. Então, sinto que estou sempre dando demais, que estou sustentando a relação. Sim, você está fazendo isso. Você não sente, você está. Você está sustentando a relação, você está fazendo tudo por aquela relação. Uma parte de mim sente que se eu sair, eu estou abandonando. Aqui, vamos entrar numa parte importante, tá? Com quem que ela não quer ficar parecida? Com o pai. Ela julga o pai. Meu pai foi embora, teve uma separação difícil. Meu pai, isso é a ideia da criança, tá? Meu pai abandonou a minha mãe. Se eu ficar nessa relação e não abandonar, eu vou ser diferente do meu pai. Se eu abandonar, eu vou ser igual ao meu pai. Por quê? Porque existe um julgamento. Existe o julgamento. Meu pai não deveria ter feito assim. Meu pai é errado. Meu pai machucou a minha mãe. Meu pai magoou a minha mãe. E aí ela fica dentro dessa relação só pra não ser igual ao pai dela. Só que as situações vão acontecendo para que ela, né, se coloque nesse lugar, que é esse lugar de humildade, de dizer assim, olha pai, no fundo eu sou bem parecida com você. E outra, aqui não é um abandono. Ai, meu Deus, eu fui embora, vou estar abandonando. Não, a gente abandona, se fosse para abandonar, a gente abandonaria uma criança. Que se você deixar a criança lá, abandonei a criança. Ela não vai conseguir viver. Ela não vai conseguir sobreviver se não chegar alguém e falar, opa, peraí, deixa eu cuidar dessa criança aqui. Que essa criança, esse bebê, né, essa criança pequena, ela precisa de um adulto. Agora, um adulto, você não vai estar abandonando, você vai estar fazendo uma escolha. Olha, pra mim, essa relação não dá. Pra mim, essa relação não está funcionando. E ele, como adulto, vai precisar lidar com isso também. Pode ser que doa, pode ser que ele sofra, pode ser que seja difícil. Mas não é um abandono. É uma escolha. E adultos podem fazer escolhas. É um direito seu, assim como é um direito do outro também. O outro também pode escolher, olha, pra mim essa relação não tá dando certo, não funciona, pra mim não quero. A gente tem esse direito, tá? Então ela fala assim, né, como se fosse a minha relação, porque uma parte de mim sente que se eu sair eu estou abandonando, então entramos agora nesse olhar para o pai. Como se fosse minha responsabilidade fazer dar certo. Mais uma vez é isso, né? Eu tomo pra mim toda a responsabilidade. Então lembre que para um relacionamento dar certo, ele é 50% de responsabilidade de cada um. Tudo que dá certo e tudo que dá errado dentro de um relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. Então, não é só responsabilidade de um fazer dar certo. Senão não é uma relação. Então,
Pense, não é o outro precisa fazer a parte dele, o outro precisa estar ali também dentro daquele relacionamento, tá? No final fica exausta, né? Já conversamos sobre isso, com a sensação de que mais uma vez eu me deixei de lado. E sim, você está se deixando, em algum lugar você está se deixando de lado, né? Se sentindo exausta, fazendo demais. Então você está priorizando o outro ao invés de se priorizar. Porém, por que você faz isso, né? Porque você se deixa de lado, porque você está ganhando outra coisa. Você está ganhando esse lugar que eu falei. Será que agora eu vou salvar quem eu gostaria de salvar? Será que agora eu vou conseguir? E você vai se mantendo nesse mesmo lugar que você já conhece. Então, existe um ganho aí. Olha, eu permaneço no mesmo lugar, eu permaneço na mesma dinâmica, eu permaneço no que eu já conheço, eu permaneço no que é confortável para mim. Eu ganho a sensação, né, o sentimento de que agora eu vou conseguir salvar alguém, eu vou conseguir salvar minha mãe. Então existe um ganho, tá? Mas entendo, né, quando ela diz que estou me deixando de lado, porque aqui já né, ela já está num lugar aqui de tomada de consciência. Se ela escreveu a história dela, é porque ela já entende que ela já não é um lugar legal para ela aqui. Então, você já não está se deixando de lado. Você deu um pequeno passo quando você escreveu a sua história e falou: Camila, me ajuda aqui a entender isso. Você já deu um passo na sua mudança, um passo na sua transformação. Então, você não está mais se deixando de lado. E isso é muito bonito, né? Às vezes a gente quer uma transformação. Meu Deus, amanhã vai estar tudo mudado, vai estar tudo transformado. E às vezes não, né? Mas sempre é um processo. É um pequeno passo. Tomei consciência, enxerguei um pouquinho diferente. Ainda tô num lugar que não é o que eu tô, mas eu já percebo. Olha, eu já percebo aqui que eu tô fazendo demais dentro desse relacionamento. Ainda tô fazendo, mas já percebi que não é isso que eu quero viver. Então, tenha paciência com você, tenha compaixão por você, tenha compaixão pelo seu processo. E eu tenho certeza que você é capaz de mudar e que isso vai acontecer, se você permanecer no processo, tá? Tem um bicho aqui, um pernilongo. Então, aí no final ela diz, né? Por que eu sempre entro nesse tipo de relação? Já respondi aqui. Porque parece que eu não consigo fazer diferente. Você já está fazendo diferente. Quando você escreve, quando você tem consciência, quando você olha para a história da sua família, quando você sabe o lugar que você tá e sabe o lugar aonde você quer chegar. Agora você tem um objetivo. Olha, eu quero fazer diferente. Eu já fiz de um jeito até aqui que eu não gostei, que não tá bom pra mim. Agora eu quero fazer diferente. E você tem a capacidade de fazer isso. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu tirar uma cartinha aqui pra gente fechar. E aí eu vou falar mais uma coisinha aqui pra vocês. Vamos fechar. Eu tive medo. Às vezes o medo é exatamente isso, do novo, de fazer diferente, de achar que se você não for aquilo que esperam de você, você não vai ser amada. E é isso, claro, que dá medo. O novo sempre vai dar medo. E quanto mais força você tiver interna de falar, bom, é isso, eu quero, eu desejo. Sabe que uma mudança, assim, foi muito significativa pra mim, no meu processo, né, de autoconhecimento. Um dia eu sentei assim, sabe? E tava em situações muito ruins mesmo, em muitos sentidos. E eu pensei assim, eu não vou desistir de mim. Eu não vou desistir de mim. E isso mudou. Porque
Porque eu tive consciência, olha, eu não tô no lugar que eu gostaria de estar. Eu ainda, sabe, não tô vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Mas eu não vou desistir de mim. E aí eu digo a mesma coisa aqui pra vocês. Não desista de vocês. Não desista do processo. Às vezes é difícil, às vezes dói. Crescer dói, mudar dói. Consciência dói. Olhar para os nossos erros do passado dói. Mas não desista de você. Porque é só você que pode fazer isso. Ninguém mais. Tá bom? Então, era isso que eu queria conversar aqui com vocês. A imersão de sábado estão abertas ainda as vagas. Sábado a gente vai ficar junta das 8 ao meio-dia, olhando para a mulher forte. Vamos fazer meditações, vamos fazer exercícios sistêmicos, vamos olhar para a parte teórica. Então, se você quer participar da imersão, comenta aqui imersão, que eu vou te enviar o link. E vou deixar aqui embaixo também o link. É só entrar lá, você vai ser direcionado para a página. Efetua lá certinho, coloca os seus dados lá que eu vou entrar em contato com você e aí eu já te passo todas as informações para nossa imersão de sábado. Tá bom? Um beijo e até!